Muito bem. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa segunda parte da reunião. Não sem antes um devido pedido de desculpas ao Sr. Secretário de Estado e Sra. Secretária de Estado pelo atraso. Estava previsto às 16h30, no entanto, a nossa primeira parte da reunião prolongou-se um pouco mais, com uma calorada discussão no interesse da democracia e dos interesses nacionais. Mas estamos então em condições de iniciar esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, da Sra. Estado de Estado da Energia e Clima, que é em cumprimento, e felicito, penso que é a sua primeira vez nesta comissão. Nesta comissão. Muito bem, bem-vinda, que recorra com o pé direito. Sr. Estado de Estado do Mar e Sr. Estado de Estado das Pescas, que com alguma regularidade já têm entrado nesta comissão. Também é primeiro o Sr. Estado de Estado. Muito bem. Então, também muito bem-vindo, que entre também com o pé direito. Esta audição é no âmbito da posição tomada pelo setor face aos planos governamentais da instalação de 6 parques eólicos offshore. Então, nós criámos uma grelha especial para esta audição um pouco atípica, com a presença conjunta dos 3 secretários de Estado, quer seja da Energia e do Clima, do Mar e das Pescas, e proponho que seja feito de forma inicial, depois da apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar requerente, que será o Sr. Deputado Pedro Frazão. Depois haverá uma intervenção inicial, penso que é conjunta, que os seus Secretários de Estado prepararam uma declaração conjunta para esta audição, e depois iniciarei uma ronda para a resposta individual dos seus Secretários de Estado consoante as questões colocadas, e depois haverá uma resposta final e, se for solicitado, teremos então uma segunda ronda que é de 2 minutos por deputado, não por grupo parlamentar. Se todos concordarem, damos início a esta audição e, para a iniciar, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, que tem à volta de 2 minutos para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. É com imenso gosto que vos recebemos aqui e é com imensa honra que esta Comissão recebe 3 Secretários de Estado, 3 Ministérios diferentes, tendo em vista a importância do assunto que somos convocados aqui hoje a debater. De facto, desde o primeiro momento, o Grupo Parlamentar do Chega acompanhou esta problemática da implementação dos parques eólicos na costa costeira continental em Portugal. Desde logo a seguir ao despacho da Economia e do Mar, a 27 de janeiro, nós submetemos uma pergunta parlamentar à Sra. Secretária de Estado do Clima e da Energia, que foi depois, essa pergunta foi submetida logo nos primeiros dias de fevereiro, foi depois respondida em abril, mas essa resposta não foi cabal no nosso entender, face à vasta área de parques eólicos com que estamos a lidar. Trata-se mais de 3,2 mil quilómetros quadrados, são 6 grandes áreas, uma delas maior do que a Ilha da Madeira, e que levou a tomadas de posições bastante contundentes por parte do setor da pesca. Os pescadores de Viana do Castelo pedem a suspensão e a reavaliação do projeto, os pescadores revoltados exigem respeito e diálogo sobre as eólicas offshore, movimentos de pescadores receia deserto oceânico nos 320 mil hectares propostos, pescadores de Caminha temem a extinção do setor por causa das eólicas do mar. E isto só para ler alguns dos títulos da comunicação social resultantes das tomadas de posições do setor da pesca, mas também tivemos aqui recentemente a MAP, o Movimento Associativo das Pescas Portuguesas, a dizer que de facto se sentiram indignados, nas suas próprias palavras, que não sabem se é justificável o secretismo deste mega projeto. Acabam por dizer que vai destruir um setor de atividade económica e dizem que não foram ouvidos, sabendo que existe informação empírica dos homens do mar em como estes parques vão influenciar negativamente os bancos de pesca. E por tudo isto, Sr. Secretário de Estado, enquanto membros do Governo desta tutela tricéfala, digamos assim, deste assunto, é com imenso gosto que vos queremos ouvir aqui hoje, porque estamos realmente e genuinamente preocupados com o setor da pesca em Portugal, que é tão tradicional, tem tanta história e que emprega tanta população do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, João Maria Costa, Secretário de Estado do Mar, para fazer uma intervenção sobre este requerimento e esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca, senhoras e senhores deputados, caros colegas. O programa do 23º Governo Constitucional definiu as alterações climáticas e a transição energética como o primeiro desafio estratégico para o país. Portugal foi o primeiro país do mundo a definir a meta da neutralidade carbónica até 2050, um objetivo alinhado com o Pacto Ecológico Europeu. Tornar o país neutro em emissões de carbono até 2050 constitui um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade para o país. Um desafio na procura de soluções para a descarbonização de setores-chave da economia portuguesa e uma oportunidade decorrente da alteração estratégica da matriz energética nacional. O Governo iniciou a descarbonização do setor elétrico nacional, tendo assumido em 2019 a prioridade de encerramento das centrais termoelétricas a carvão até 2023. Essa meta foi mesmo antecipada em 2 anos, tendo as centrais de Sines e do Pego sido encerradas em 2021. Fomos o 4º país da Europa a excluir o carvão da produção de eletricidade e o 2º, apenas atrás da Áustria, dos países que não possuem centrais nucleares para a produção de eletricidade. Portugal assumiu a ambição de antecipar para 2026 a meta de 80% da penetração de energias renováveis na produção de eletricidade, inicialmente prevista para 2030, no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima. Entendemos que a descarbonização do setor energético constitui uma oportunidade para reforçar a competitividade da economia nacional. Em primeiro lugar, pela importante mobilização de investimento privado, com uma forte componente que pretendemos de incorporação nacional e uma aposta inequívoca na formação e na qualificação dos nossos trabalhadores. Em segundo lugar, pelo potencial transformacional destes investimentos no tecido industrial português. Importa assim relevar a estratégia industrial para as energias renováveis oceânicas, a qual estabelece um plano de ação para o desenvolvimento de uma nova fileira industrial baseada em fontes de energias renováveis offshore, reconhecida como tendo elevado potencial de exportação, criação de riqueza e de postos de trabalho. Assim, em reconhecimento do potencial das fontes de energias renováveis offshore, das sinergias do desenvolvimento social e económico que a apropriação desse potencial representa e da urgência em acelerar o seu desenvolvimento, o Governo definiu a ambição de atingir uma capacidade instalada de eólica offshore de 10 gigawatts, a ser atribuída faseadamente até 2030, através de procedimentos concorrenciais. A estimativa do valor de investimento para o total da capacidade de 10 gigawatts a disponibilizar até 2030 representa um montante global entre 30 a 40 mil milhões de euros. Com efeito, desenvolver um projeto com esta importância estratégica para o país e, ao mesmo tempo, colocar num dos pratos da balança a meta de criação de 20 mil postos de trabalho diretos e indiretos, fator que é também de extrema importância para o interesse da economia local e nacional. Simultaneamente, não podemos perder de vista que se pretende que o processo de transição energética em curso seja justo e inclusivo, não deixando ficar ninguém para trás. É importante assegurar a participação de todos, desde logo porque o esforço da descarbonização é transversal a todos os setores de atividade da economia portuguesa. O Governo desenvolve o combate às alterações climáticas através do desenvolvimento de políticas públicas para promover estratégias de mitigação e de adaptação às mesmas alterações climáticas. Não temos dúvidas de que o futuro das energias renováveis passa necessariamente pelo oceano e de que as energias renováveis offshore constituem uma peça-chave na estratégia de descarbonização do país. Como tal, a estratégia para a descarbonização através das energias renováveis offshore é fundamental para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Senhoras e senhores deputados, o compromisso do Governo para o desenvolvimento da economia azul sustentável é sério e o desenvolvimento do setor da energia eólica offshore é uma prioridade para o país. Portugal tem assumido uma posição firme e liderante na preservação do oceano, investindo na melhoria do seu conhecimento e no desenvolvimento de uma economia azul sustentável. Esta posição de liderança culminou com a coorganização com o Quênia da 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa, entre 27 de junho e 1 de julho do ano passado. Posição de liderança que lhe permitiu dinamizar e traçar um caminho para o acordo histórico alcançado pelos Estados-membros das Nações Unidas no passado dia 4 de março sobre a proteção da biodiversidade no Mar Alto. O maior ensinamento que podemos retirar deste processo de afirmação e de liderança é justamente a convicção de que os oceanos devem ser protegidos em prol do planeta.
a certeza de que a conservação da biodiversidade dos oceanos é fundamental para o futuro da humanidade. É precisamente este aspecto que queremos aqui sublinhar. A proteção do oceano, entendida como o equilíbrio entre a conservação e a nossa apropriação de recursos marinhos, exige o desenvolvimento de uma economia azul sustentável, onde o desenvolvimento das atividades e usos do oceano seja devidamente ponderado com as medidas de proteção dos recursos marinhos. Neste contexto, reforça-se a necessidade de uma abordagem integrada de ecossistema que tem presente o nexo entre o clima, o oceano e a biodiversidade. Esta visão holística das políticas e medidas adotadas devem contribuir para a mitigação dos gases de efeito estufa, com o desenvolvimento da energia eólica offshore, ter em conta que os oceanos constituem o maior sumidor de dióxido de carbono e o seu excesso é a principal causa da acidificação do oceano, considerar as alterações climáticas, a perda da biodiversidade, a poluição marinha, a acidificação dos oceanos como impactos cumulativos no desenvolvimento destes projetos. Portugal é reconhecido internacionalmente como um país com muita experiência na investigação e desenvolvimento em vários domínios das ciências e das tecnologias marinhas. É justo reconhecer que o trabalho desenvolvido é fruto da capacidade dos nossos centros tecnológicos e das nossas universidades, mas também da nossa capacidade empreendedora e da nossa persistência no desenvolvimento e na concretização dos projetos. Foi com esta vontade que vimos nascer, ao largo de Viana do Castelo, o Windfloat Atlântico, o primeiro parque de energia eólica semissubmersível do mundo. Este projeto foi desenvolvido ao longo de mais de uma dezena de anos e a sua construção representou um enorme desafio tecnológico. Como sabemos, de cada desafio resultam oportunidades. A prova disso é o facto deste projeto ter colocado Portugal no pelotão da frente do desenvolvimento das energias renováveis offshore. É nessas oportunidades que nos queremos sempre focar, sabendo que devemos continuar a trabalhar no desenvolvimento de soluções inovadoras e mais sustentáveis, porque é através da inovação que podemos ser mais competitivos. Estamos convictos de que o oceano constitui a nova fronteira do conhecimento e da economia do século XXI. E, como tal, é fundamental continuarmos a investir na recolha de mais e melhores dados, na promoção da investigação e desenvolvimento da ciência e da tecnologia e na construção de uma verdadeira economia do conhecimento. O mar precisa de inovação e desenvolvimento e Portugal está na linha da frente desse movimento. O modelo que está a ser desenhado está a ser suportado no conhecimento do meio marinho, na compatibilização dos usos e atividades e na inovação e desenvolvimento tecnológico. Adicionalmente, o desenvolvimento do projeto de energia eólica offshore está suportado na articulação e cooperação entre os diversos agentes do setor público e privado, a administração pública, as associações do setor, as associações industriais, as associações de defesa do ambiente, as associações de pescadores ou as empresas, os centros tecnológicos e as universidades. Acreditamos que este é um fator fundamental para o sucesso do desenvolvimento do projeto, promovendo o diálogo entre as partes interessadas e a maximização da incorporação nacional de produtos e serviços em todas as fases de desenvolvimento, construção e operação da capacidade de 10 gigawatts. O papel do Governo é precisamente o de articular com todos os setores e trazer para a mesa de discussão as questões estruturantes para o país e que constituem oportunidades de desenvolvimento para todos. Podemos identificar 4 grandes objetivos, tendo por horizonte o ano 2030 e a meta definida para a atribuição faseada da potência de 10 gigawatts para a energia renovável offshore. O primeiro, integrar a sustentabilidade como trave mestra do desenvolvimento das energias renováveis offshore. Para além da definição das áreas espacializadas para a exploração da energia renovável no espaço marítimo nacional, o desenvolvimento destas tecnologias será utilizado para incorporar sistemas de monitorização do ambiente marinho, facilitando a sua conservação, melhorando também o conhecimento das interações e efeitos das diferentes atividades. Em segundo lugar, considerar o ordenamento do espaço marítimo nacional estruturante para a política do mar e fundamental para definir a coexistência dos diferentes usos e atividades. É essencial mapear e analisar a distribuição espacial e temporal dos usos e das atividades existentes e potenciais, bem como dos valores naturais e culturais com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental e a solidariedade intergeracional. Deve ser promovida a coexistência de parques eólicos com outras atividades ou usos, fomentando a utilização múltipla do mesmo espaço marítimo por diferentes setores. Por exemplo, a atividade da aquacultura poderá beneficiar com a instalação de áreas para energias renováveis offshore, tal como previsto no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional. Terceiro, desenvolver em Portugal um polo de referência europeu
nas áreas das energias renováveis offshore, desenvolver um cluster tecnológico e industrial vocacionado para a inovação e desenvolvimento de protótipos e demonstração de novas tecnologias, reforçando as plataformas de teste e oferecendo o melhor e mais rápido ambiente para testar novos protótipos. Em quarto lugar, desenvolver a capacidade industrial, gerando uma cadeia de valor e emprego de qualidade ao longo do ciclo de vida das tecnologias, com perspectivas de economia circular. Devem ser ponderados não só os óbvios benefícios diretos decorrentes da utilização de uma fonte renovável e limpa para a produção de energia, como também o desenvolvimento de toda uma nova fileira industrial, onde se incluem os setores tradicionais, como a metalomecânica, mas também setores tecnológicos mais avançados, como o desenvolvimento de componentes eletrónicos. A nossa costa atlântica dispõe das condições adequadas para o aproveitamento da energia eólica e das ondas e implica grandes desafios técnicos. Para desenvolver a nossa capacidade neste setor, é um requisito fundamental avaliar os impactos ambientais, assim como os impactos sociais e económicos. E volto a repetir, é importante olhar para o mar como um território onde devemos compatibilizar diferentes usos ou atividades, através de um correto ordenamento do espaço marítimo nacional. O trabalho elaborado pelo Grupo de Trabalho das Energias Renováveis Offshore, nesta primeira fase, foi o de identificar as áreas com maior potencial para o aproveitamento do recurso eólico offshore e, ao mesmo tempo, efetuar a compatibilização dos usos e atividades no mar, como são as áreas de conservação da natureza, as áreas de proteção do património cultural, os corredores de navegação marítima, as áreas de pesca. Devemos, inclusivamente, equacionar uma coexistência de diferentes atividades dentro destas áreas, numa lógica de desenvolvimento de plataformas multiusos, que compatibilizem, por exemplo, a produção de algas e de pescado com a produção de energia renovável ou a função mesmo de recifes artificiais para assegurar zonas de refúgio a espécies com valor comercial. O ordenamento do espaço marítimo nacional é, por isso, um processo transparente e participativo. Deve promover a participação de todos os cidadãos e o diálogo com todos os atores envolvidos, porque o envolvimento de todas as partes garante o melhor conhecimento e, consequentemente, as melhores decisões. Foi por esta razão que o Governo iniciou este diálogo, lançando o processo de audição pública sobre a proposta preliminar de áreas apresentada pelo Grupo de Trabalho para o planeamento e operacionalização de centros eletroprodutores baseados em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica. O Governo organizou também o périplo Energias Renováveis Offshore, promovendo um amplo debate no país com a sociedade civil, autoridades e comunidades locais, indústria e academia, focando o debate na relação entre as energias renováveis offshore e a biodiversidade, a atividade pescatória e a economia do hidrogênio. O desenvolvimento do plano de afetação para as energias renováveis offshore constitui, por isso, um mecanismo legal que permite a alocação de novas áreas marítimas a esta atividade no espaço marítimo nacional. Nesse sentido, foi criada uma comissão consultiva, presidida pela Direção-Geral de Política do Mar, que apoia e acompanha o desenvolvimento do plano de afetação de áreas e volumes do espaço marítimo nacional para a exploração comercial de energias renováveis de origem ou localização oceânica. Paralelamente à elaboração da proposta do plano de afetação, decorre também a avaliação ambiental estratégica deste plano, que acautela os valores naturais em presença e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos e costeiros a longo prazo. Seguir-se-á um processo de discussão pública a dar lugar à versão final do plano de afetação, bem como à atualização por resolução do Conselho de Ministros do plano de situação do ordenamento do espaço marítimo nacional. Ainda com necessidade de salvaguardar a articulação com todas as partes interessadas na exploração das áreas, foram e estão a ser promovidas reuniões técnicas com as associações de produtores e de pesca, com o objetivo de reduzir os impactos e os conflitos das atividades e usos, num diálogo permanente entre a administração pública e os atores setoriais e locais. Foram já realizadas 11 reuniões com as associações de pescadores de Caminho e Rio Minho, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Peniche, Ericeira e Sines. Sublinhar ainda que foi também promovida uma reunião entre o Movimento Associativo da Pesca, com cerca de 20 participantes,
com o Sr. Ministro da Economia do Mar e a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação. Dessa reunião saiu mesmo o compromisso político do Governo de continuar a envolver as associações de pescadores em todo este processo, de elaborar um estudo sobre os impactos das estruturas eólicas nos estoques de peixe e na biodiversidade, de ter em consideração as preocupações suscitadas no âmbito da elaboração do plano de afetação, no sentido de minimizar os impactos na atividade da pesca e nos ecossistemas marinhos e acautelar também a ponderação entre a autonomia estratégica nacional e a autonomia estratégica alimentar. Por último, importa sublinhar que a aceitação social será determinante para o sucesso deste projeto. Será um requisito obrigatório para estes novos projetos demonstrarem o impacto positivo na economia local e na coesão territorial. Temos assim razões para acreditar que a aposta no mar, na economia azul e no desenvolvimento das energias renováveis oceânicas é o caminho para a construção de um futuro sustentável, justo e mais próspero. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem até 6 minutos para colocar as questões e pode fazê-lo naturalmente a cada um das senhoras e senhores Secretários de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Eu vou colocar as perguntas como um todo e os Srs. Secretários de Estado dividirão os temas como melhor lhes aprouver, como membros do Governo que tutelam esta área e como gozam de toda a liberdade nesta Comissão. Não vou dirigir as perguntas diretamente. De facto, ouvi com bastante gosto o Sr. Secretário de Estado falando das metas de descarbonização, que o Partido Chega acompanha também em toda a linha, mas a pergunta que se impõe é a que custo? E, de facto, o que nós ouvimos aqui do setor das pescas não foi um discurso redondo, nem um discurso agradável de se ouvir. Foi, de facto, um discurso de quem está preocupado com este setor e de quem se vê uma espada de Damócles em cima das suas profissões, em cima dos seus empregados e em cima das suas frotas pesqueiras, que muitas delas demoraram décadas a construir e que, aliás, muitas delas também foram alvo de requalificações e investimento também pelo Estado para se modernizarem tecnologicamente e para se verem possibilitadas de operar nas cada vez maiores exigências também ambientais e para precaver as espécies e os estoques pesqueiros nos nossos mares. O Sr. Secretário de Estado falou também em experiência na investigação e falou no projeto piloto de Viana do Castelo, do projeto WindFloat, que fez um projeto piloto onde temos 3 torres eólicas ao largo de Viana do Castelo, mas nós não temos os dados do impacto ambiental dessas torres eólicas, Sr. Secretário de Estado. Onde é que estão os estudos académicos e os relatórios da atividade dessas 3 torres do WindFloat ao fim desses 3 anos? Não existem, pelo menos do nosso conhecimento, não existem, e também as forças vivas do setor que tivemos aqui a falar na Comissão também nos disseram que não têm conhecimento disso. O que eles têm conhecimento, sim, são os dados empíricos que os homens do mar daquela zona nos trazem e, de facto, dizem que há um impacto negativo sobre as pescas. Portanto, gostaríamos de saber como é que o Governo de Portugal está a pensar fazer este mega projeto dos 10 megawatts de torres eólicas offshore, quando não temos ainda sedimentado o conhecimento académico e publicados os estudos deste projeto piloto do WindFloat. Porque, Sr. Secretário de Estado, nós precisamos das pescas tal como precisamos dos agricultores no futuro. E foi também relembrado aqui que o setor das pescas e o setor da agricultura foi um dos setores principais que mantiveram a economia do país a funcionar durante a pandemia, durante os confinamentos, quando até nós tivemos um problema e tivemos a ameaça das cadeias de distribuição mundiais poderem parar ou não poderem trazer a alimentação necessária ao nosso país. Foi um exemplo paradigmático daquilo que deve ser a nossa soberania alimentar, e a pesca desempenha um lugar fundamental na nossa soberania alimentar, mas também na nossa cultura, e do ponto de vista cultural as pescas também devem ser acarinhadas. E, portanto, porque o país precisa de agricultores e precisa de pesca, gostava de
que respondessem também cabalmente como é que eles não foram ouvidos antes do despacho ter sido publicado e de antes de serem conhecidas as áreas. Porque ouvimos aqui também dizer que foi-lhes pedido posteriormente as áreas onde existe maior concentração de pesca, quando o próprio Governo tem essa informação através das caixas azuis que existem nas frotas pesqueiras. Foi-nos dito até que muitas dessas áreas com maior intensidade são simultâneas, plasmam-se exatamente em cima das áreas que estão aqui projetadas para os parques eólicos. Depois também gostava de perguntar como é que vai ser feita a transmissão da energia, porque a energia não vai por Wi-Fi, tem que ir por cabelagem submersa, e essa transferência de energia por cabelagem submersa, nessa área da cabelagem submersa, a pesca também será interdita nessas zonas e, portanto, gostávamos de saber se já está também projetado como é que vai ser feita a transferência de energia e quais é que são as áreas afetadas, porque o país também precisa de responder a essa questão. Gostaríamos também de perguntar sobre essas 11 reuniões que já existiram, se essas 11 reuniões foram em conjunto ou se foram nos grupos de trabalho que foram depois posteriormente constituídos, os 5 grupos de trabalho que foram constituídos para estes 6 parques offshore, e quando é que devemos esperar resultados desses grupos de trabalho. Infelizmente, em Portugal, muitas vezes os grupos de trabalho respondem tardiamente, produzem relatórios que são publicados com algum atraso e, portanto, gostaríamos de saber qual é que será a linha temporal para a qual devemos esperar os resultados desses grupos de trabalho e dessas reuniões que se estarão a fazer. Depois também, relativamente à dimensão das empresas, dos trabalhadores e das famílias que têm na pesca o seu sustento de vida, gostava de saber se o modelo que tem previsto para fazer face à diminuição deste rendimento será novamente o modelo da subsidiação, porque nós sabemos que o modelo da subsidiação resulta a curto prazo, mas a médio e longo prazo acaba por não resultar. E acaba por ser paradoxal, se esse for o modelo, escolhido, acaba por ser paradoxal como é que o Estado português teve durante tantas décadas a investir, tanto com fundos europeus como do Orçamento de Estado, para vitalizar o setor das pescas, para aumentar a tecnologia nas pescas e remodelar a frota pesqueira, e agora vamos subsidiar para acabar com a frota pesqueira. E vamos subsidiar as empresas, os trabalhadores e as famílias para que deixem este setor. E o Sr. Secretário já também falou das centrais termoelétricas. Posso-lhe falar da central termoelétrica do Pego, que é do distrito de Santarém, por onde eu sou eleito, onde a requalificação está a ser um fracasso, onde o direcionamento dos trabalhadores está a ficar muito aquém daquilo que foi prometido. Toda a economia secundária que existia à volta da central termoelétrica do Pego desapareceu, contribuiu para um enorme aumento do desemprego e das dificuldades económicas naquela região de Abrantes e, portanto, se é esse o modelo que o Sr. Secretário de Estado aponta como virtuoso, para conseguirmos atingir mais precocemente até do que estávamos a prever as metas da descarbonização, deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que o Grupo Parlamentar do Chega está em desacordo total, porque nós temos que cumprir as metas da carbonização, temos que ser respeitosos com o ambiente, mas temos também que respeitar a economia nacional, a economia das famílias e o emprego das pessoas. E isso é absolutamente necessário e do Partido Chega terão sempre uma voz forte nesta defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, Srs. Secretário de Estado do Mar, Sr. Secretário de Estado da Energia, Sr. Secretário de Estado das Pescas, esta nossa conversa é uma conversa que tem um antes. Nós recebemos aqui há alguns dias atrás o movimento associativo da pesca portuguesa, que levantou aqui um conjunto de questões que são questões que merecem, obviamente,
uma reflexão muito profunda sobre aquilo que vai ser o caminho que nós pretendemos adotar. É evidente que nós não estamos contra a valorização e a promoção de uma economia azul, da economia azul, da valorização do mar, não estamos, obviamente, nem de perto nem de longe contra a descarbonização, muito menos contra aquilo que é a transição para as energias renováveis, para uma economia mais verde. Estamos absolutamente em sintonia, de acordo. Agora, o que nós temos é que saber olhar para estas coisas com bom senso, mas, acima de tudo, com sentido de responsabilidade e de equilíbrio. E, quando falo em equilíbrio, falo analisar e perceber todos os interesses que estão em cima da mesa de forma justa. E devo dizer que eu fiquei um bocadinho, eu e o PSD, naturalmente, e mais ficaram os senhores representantes do setor pesqueiro, muito incomodados quando olharam para o despacho 1396-C/2023, que, de 27 de janeiro de 2023, que fazia a abertura da audição pública do relatório de que estamos aqui a falar, e veja-se lá quem é que estava aqui a subscrever este despacho. Os gabinetes dos Ministros da Economia e do Mar, das Infraestruturas e da Secretária de Estado da Energia e do Clima. E, naturalmente, perguntava-se, então, onde é que está a Agricultura e Alimentação, que tem a tutela das pescas? Onde é que estava a senhora Secretária de Estado das Pescas, que é quem, de facto, mais se relaciona com o setor pesqueiro e mais está, obviamente, com aquela capacidade tutelar governamental de gerir os interesses do setor da pesca? Não estava. Não estava e, naturalmente, que isso causou uma grande preocupação no setor, desde logo, porque percebemos que mais importante do que salvaguardar esses equilíbrios era, de alguma maneira, inquinar já o barco no setor das energias, em favor das energias renováveis, esquecendo a questão dos ecossistemas marítimos e, particularmente, do setor pesqueiro. É evidente que tudo tem uma explicação e daí que nós queríamos e tínhamos vontade de aproveitar este requerimento do Chega, que, em boa hora, pediu que o Sr. Secretário de Estado da Economia e do Mar aqui estivesse presente, a Sra. Secretária de Estado da Energia e, particularmente, a Sra. Secretária de Estado das Pescas, que sabemos que é uma pessoa que se interessa muito pelo setor pesqueiro. E, portanto, a verdade tem que ser dita e devo dizer que estranhei muito o silêncio da Sra. Ministra da Agricultura e, em particular, da Sra. Secretária de Estado das Pescas. Tanto mais que nós temos também um antes que é muito importante não esquecer. E qual é esse antes? É uma resolução do Parlamento Europeu de julho de 2021, salvo erro, que chama a atenção para a necessidade de se salvaguardar esse equilíbrio entre as diversas partes interessadas. Se, por um lado, queremos, obviamente, como disse, que caminhemos no sentido de promover e aumentar as energias renováveis, e, neste caso, as eólicas também, obviamente que não podemos deixar de ter em atenção o interesse do setor pesqueiro. Até que Portugal é, como sabem, talvez o país que proporcionalmente mais peixe consome na sua dieta alimentar. E, portanto, também temos de ter essa atenção. Mas, por outro lado, há aqui o interesse económico, obviamente, do setor pesqueiro, que também tem que ser salvaguardado. E quando nós olhamos para o relatório produzido pelo Grupo de Trabalho, percebemos que apenas numa única página se fala no setor pesqueiro. O setor pesqueiro é completamente ignorado, as pescas são completamente ignoradas e, portanto, isso não pode de maneira nenhuma merecer a nossa aceitação. É evidente que agora o Sr. Secretário de Estado do Mar referiu que mais à frente, ou agora, subsequentemente, que o setor pesqueiro vai ser tido em consideração. Mas, na nossa opinião, ele devia ter sido logo em consideração no primeiro momento, como também a Sra. Secretária de Estado das Pescas, logo no primeiro momento em que começamos a trabalhar neste caminho, deviam ter sido tidos em atenção estes dois interessados. Por um lado, a tutela, Sra. Secretária de Estado das Pescas, e, por outro lado, naturalmente, as organizações representativas do setor das pescas. E vou dizer também mais,
não entendo, ou não entendemos, como é que a questão científica está também colocada completamente de lado. Porque nestas matérias, para que não hajam dúvidas, nós devemos ter estudos científicos que sejam capazes de serem claros e de esclarecerem não só as partes interessadas e salvaguardarem naturalmente, neste caso também, o ecossistema marítimo. E quero dizer que quando olhamos para o relatório que foi produzido e que está anexo à resolução do Parlamento Europeu, nós temos aqui muitas dúvidas que nos deixam muitas preocupações. Por exemplo, a certa altura diz-se assim, a resolução do Parlamento Europeu insta a Comissão e os Estados-membros a apoiarem a expansão e comercialização das tecnologias sustentáveis de energia eólica marítima flutuante, mas que reduzam os impactos das pescas. Aliás, entende que se estabeleça numa fase precoce do processo um diálogo e uma relação de cooperação com os pescadores e que se evitem efeitos negativos para as pescas decorrentes de parques eólicos marítimos e que tais parques sejam, por conseguinte, construídos longe das zonas de pescas. De facto, aquilo que se criou com esta forma de trabalho foi um conjunto de dúvidas e de inseguranças por parte do setor pesqueiro que me faz perguntar porque é que a senhora Secretária de Estado das Pescas não foi envolvida desde o início neste processo e porque é que também não foi envolvido desde o início do processo os legítimos representantes do setor das pescas. Esta é, essencialmente, a questão que mais nos preocupa. E, em segundo lugar, perguntar se existem estudos científicos feitos por entidades credíveis que nos deixem descansados sobre a capacidade de termos esta quantidade de parques eólicos, estamos a falar de mais de 3.000 quilómetros de parques eólicos, que possam conviver de forma tranquila com o setor da pesca e com toda a biodiversidade que o mar nos oferece. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Salvador Formiga. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, quero começar por agradecer a iniciativa do Chega ao apresentar nesta Comissão o requerimento para a audição da Senhora Secretária de Estado das Pescas. E aqui tenho que corrigir o deputado Paulo Ramalho, porque é por proposta do Partido Socialista que temos hoje aqui 3 Secretários de Estado, porque foi o Partido Socialista que sugeriu a presença da Senhora Secretária de Estado da Energia e Clima e do Sr. Secretário de Estado do Mar, não foi a proposta do Chega, o que demonstra e comprova a postura dialogante do Partido Socialista e de todo o Governo sobre um assunto da maior importância e que deve ser debatido com seriedade. Mas também não ficaria bem comigo se deixasse de referir que, embora o Chega apresente hoje e se apresente hoje preocupado com os pescadores e com a sustentabilidade dos recursos marinhos, no passado dia 31 de março votaram de abstenção um projeto de resolução do Partido Socialista que recomendava o financiamento de comités da apanha dos percebes das berlengas e da pescaria do povo do Algarve, tendo inclusive um seu deputado afirmado na sua intervenção sobre o assunto que a discussão deste assunto e o seu agendamento por parte do Partido Socialista é gozar com quem trabalha. Quando estava em discussão o financiamento do Comitê de Pescaria do Povo do Algarve, que conta com 14 associações de pescadores, que representam mais de 700 profissionais. É por isso importante falar com verdade sobre um assunto que preocupa legitimamente a classe pescatória, comunidade essa que nos merece todo o respeito. Mas vamos ao que importa e ao que nos trouxe aqui, porque todos nós somos naturalmente favoráveis ao investimento em fontes de energia renováveis e mais sustentáveis que nos permitam uma maior independência energética face aos combustíveis fósseis. As nossas realidades geopolíticas e do mercado da energia exigem uma aceleração drástica da transição para as energias limpas e o reforço da independência energética da Europa. Daí o plano REPowerEU da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos, muito antes de 2030,
em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, estabelecendo uma série de medidas para reduzir com celeridade a dependência dos combustíveis fósseis e avançar rapidamente para a transição ecológica. Nesse sentido, é objetivo do atual Governo aumentar a produção da energia eólica offshore em Portugal dos atuais 25 megawatts para 10 gigawatts até 2030, triplicando aquela que é atualmente a nossa potência eólica em operação, que corresponde hoje a mais de 25% da nossa produção de energia. Tendo, inclusive, o Governo sinalizado a incorporação local como um dos critérios de adjudicação, criando uma fileira industrial por via dos vários leilões que serão realizados até 2030, com o primeiro a ser lançado até ao final deste ano. Esperando-se um investimento total na ordem dos 30 a 40 mil milhões de euros, trazendo a criação de emprego no fabrico dos equipamentos, na sua montagem e na manutenção das infraestruturas. Sendo este um projeto estruturante para a Europa, onde Portugal tem um papel determinante pela sua localização geográfica, como já pudemos ouvir por vários responsáveis europeus, este é um comboio que não vai passar duas vezes. A independência energética de Portugal e a possibilidade de produzir hidrogénio verde coloca Portugal num cenário diferente daquele que é a nossa recente história de dependência de combustíveis fósseis. Mas um investimento em energias renováveis tem que contemplar o importante equilíbrio com outras atividades, ou não estará a cumprir o seu princípio de sustentabilidade. É fácil entender que, quando o oceano é a única fonte de rendimento, a chegada de um parque eólico causa uma preocupação compreensível e inegável. A pesca é um setor de grande importância económica, social e cultural para o nosso país. O pescado português é atualmente um dos produtos agroalimentares com mais peso nas exportações, seguido do vinho, azeite e hortícolas. A fileira que inclui a pesca, a aquacultura e a transformação de pescado gera anualmente um volume de exportações superior a 1,3 mil milhões de euros e representa um valor acrescentado bruto de 2 mil milhões de euros, empregando mais de 60 mil pessoas. Mas não olhamos para as pessoas como números, falamos de profissionais e suas famílias, é a nossa história, a nossa cultura, a ligação ao mar que tanto nos caracteriza. Só uma corrente de informação constante assente numa relação de confiança entre pescadores, autoridades e responsáveis pelas eólicas permitirá tomadas de decisões diligentes e um planeamento acertado relativamente a este assunto. Pelo que é importante sublinhar a importância de uma colaboração estreita entre todos os envolvidos. Sabemos que foram feitas algumas sessões de esclarecimento públicas, de uma reunião com vários membros do Governo com o Movimento Associativo da Pesca e que a DGRM tem desenvolvido reuniões técnicas com o setor, tendo as mesmas acontecido em Peniche, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Sines e Caminha, com o objetivo de preservar as áreas mais importantes para a pesca. Uma das perguntas que gostava de deixar é como têm decorrido estas reuniões, se vão continuar, que resultados já podemos retirar delas e se já existem soluções para a compatibilização das várias entidades envolvidas. Mais do que compensações, os pescadores esperam também eles pela possibilidade de tornar a pesca um setor mais atrativo para os jovens. Haverá espaço para o investimento na modernização da frota e na melhoria das condições de trabalho destes profissionais? Para além das questões relacionadas com os pescadores, gostaríamos ainda de perceber que benefícios se espera que as comunidades costeiras possam vir a retirar deste projeto. Por último, considerando igualmente o compromisso do Governo português em proteger 30% das nossas áreas marítimas até 2030, de que forma todas estas vertentes estão a ser articuladas e se essas metas temporais se mantêm? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Secretários de Estado. De facto, as preocupações são muitas. Temos tido a oportunidade de já aqui discutir estas matérias com uns dos principais interessados, os pescadores, na verdade, há aqui uma preocupação muito grande, tem a ver com as consequências para a pesca,
mas também queria começar por uma outra preocupação e certamente os senhores secretários de Estado irão identificar as matérias das questões que lhe coloco, qual é as que lhe dizem respeito, portanto não vou identificar nem nomear nenhum dos senhores, mas uma das preocupações tem a ver com o facto de se passar com estes investimentos, de passar de uma produção de 0,3 gigawatts para 10 gigawatts. Estamos a falar de uma produção de mais de 33,333%, isto é uma dimensão enorme. Não sei se mais algum país na Europa, ou se o conjunto de todos os países na Europa conseguem alcançar esta dimensão em termos de produção de energia offshore, provavelmente não haverá, todos eles juntos, não sei quais se aproximarão disto. Mas qual é a preocupação aqui? Coloca-se, o Sr. Secretário de Estado já nos deu aqui esclarecimentos relativamente à dimensão do investimento, de 30 a 40 mil milhões de euros, mas há uma preocupação que tem a ver com a capacidade da estrutura da nossa rede de transporte e distribuição. Tanto quanto nos chega a informação, a nossa rede, enquanto estrutura e capacidade de transporte e distribuição, não está habilitada nem capacitada para tal. Precisará da parte do Estado português de investimento, um investimento também ele de uma dimensão bastante significativa, e gostaríamos de saber, desde logo, se é verdade que não está capacitada e qual é o investimento necessário para poder receber essa dimensão de energia produzida. E depois a principal preocupação, como é que isto se vai traduzir em termos daquilo que é a fatura paga pelos consumidores. Porque, na verdade, o preço por eletricidade irá traduzir estes gastos e estes investimentos. E esta é uma preocupação muito grande. Isto é mesmo feito à portuguesa. Os outros estão a fazer um planeamento. Portugal avança assim com esta dimensão toda, traduzindo uma falta de planeamento na produção nacional de energia. Recordo, Sr. Secretário de Estado, aqueles que nos deram ordens para encerrar as nossas centrais, mantêm as deles abertas e ainda abriram algumas. E, portanto, nós estamos aqui com uma situação em que temos aqui um projeto que se vende como sendo de impactos pouco significativos, vamos analisá-los também. Eu tenho aqui comigo parte da decisão de incidências ambientais. O PCP teve a oportunidade de solicitar ao Governo e a vários ministérios, mas o único ministério que entendeu que tinha responsabilidade sobre a matéria foi o Ministério da Economia e do Mar, onde o PCP solicitou que nos fosse disponibilizada a informação, nomeadamente quanto aos estudos de avaliação do projeto Windfloat Atlântico, quer nas dimensões de produção de energia efetiva de energia, quer nos impactos sobre os recursos marítimos, quer sobre o setor da pesca. Veja-se bem a resposta que o Ministério nos deu. Que, de facto, este projeto não tem esses elementos, mas avança, sem ter estes elementos, sem os conhecer, avança para uma área de 3.000 km², mas não tem, mas diz que há responsabilidades de quem tenha estes documentos, nomeadamente a CCDRN, que deverá produzir 6 programas de monitorização, nomeadamente extrato subgeológico, socioeconomia, colonização das plataformas, cetáceos, avifauna, quirópteros, bem, enfim, pescas nada. Mas, eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, o PCP solicita ao Ministério do Mar que nos dê, e somos nós que temos que pedir às entidades que deveriam fazer esta monitorização, é o PCP que ou o Governo deveria, era o que faltava. O Governo é que deveria solicitar estes elementos e tê-los fornecido ao PCP. Nós não conseguimos encontrar em lado nenhum esta informação. Nenhum. Não há nada de informação transparente em que nos dê estes dados que deveriam ser monitorizados. Mas eu tenho aqui comigo a DEINCA, a decisão, a declaração de impactos de incidências ambientais. Não é de impactos, é de incidências. E esta declaração, da análise que fazemos, veja-se bem, faz menções a estudos realizados no norte da Europa.
E a pergunta que eu faço é se o nosso mar é igual ao do norte da Europa. Se a nossa plataforma marítima é igual. Avalia espécies que não têm nada a ver com as nossas. Senhor Secretário de Estado das Pescas, onde é que ficam os nossos plágicos? Avalia cetáceos e os nossos plágicos. Nós não pescamos cetáceos neste momento. O que é feito dos nossos plágicos? Que nós precisamos deles para valorizar toda a economia. Nós estamos a falar de cerca de 5.688 pescadores, dados de 2021, são 75 milhões de euros diretos, com o efeito que isto tem depois em todos os canais, nomeadamente do canal Oreca e outros mais, nomeadamente o que isto significa para a soberania alimentar com o setor da pesca. Nós estamos que estes 3 mil quilómetros vão ficar precisamente nos principais pesqueiros nacionais. Tem que concluir, Sr. Deputado. E concluo com algumas questões, isto naturalmente numa segunda ronda, com tantas incertezas, menções a estudos que não são do nosso mar, espécies diferentes das nossas, como é que podem concluir que os impactos são pouco significativos? Mas que estudos de incidências são estes? E como é que fica os nossos recursos piscícolas? E para terminar mesmo, Sr. Presidente, quero questionar, isto não é nenhuma afronta, dessas 11 reuniões, já estão a negociar o fim desta atividade? Já estão a negociar indenizações? É a pergunta que lhe deixo. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica assim concluída as intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares. Vamos iniciar agora a resposta dos senhores secretários de Estado, por a ordem que entenderem. Muito bem, então, começa o Sr. Secretário de Estado? Não, começa a Sra. Secretária de Estado, Teresa Coelho, que é a Secretária de Estado das Pescas. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada pelas questões ao Sr. Deputado Pedro Frazão, ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, ao Sr. Deputado Salvador Formiga e ao Sr. Deputado João Dias. Bom, o Sr. Secretário de Estado, começou na intervenção inicial, fez aqui o cronograma do que é que se passou relativamente a este processo. Portanto, nós tivemos, o grupo de trabalho foi criado em setembro de 2022, a 27 de janeiro foi aberta a discussão pública de um relatório que não é o plano de afetação. Portanto, do relatório que tinha sido produzido por um grupo de trabalho numa fase preliminar, e, portanto, o Governo usou toda a transparência possível nesta matéria. A 28 de março, a DGRM apresentou-nos os resultados. A 10 de abril foi publicado o Decreto-Lei 26 de 2023, que altera o 38 de 2015, relativamente às questões do impacto ambiental nestes casos. No dia 20 de abril foi publicado o despacho que comete à DGRM a responsabilidade da elaboração do plano de afetação de áreas marítimas para a exportação de energias renováveis e estabelece a criação da Comissão Consultiva. Dizer que este despacho prevê expressamente que o prazo para a apresentação do relatório é de 6 meses do dia seguinte, a contar da data da publicação do despacho, mas gostaria de frisar que no dia 24 de abril o Sr. Ministro da Economia do Mar e a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação receberam o movimento associativo para o setor da pesca, em que foi assumido o compromisso de encontrar um equilíbrio entre a economia estratégica energética e a economia estratégica alimentar. Foi assumido o compromisso político de envolver as associações dos pescadores em todo o processo, de elaborar um estudo sobre os impactos das estruturas eólicas nos estoques de peixe e da biodiversidade, ter em consideração as preocupações levantadas pelo setor no plano de afetação a apresentar, procurar minimizar os impactos da atividade da pesca e acautelar a ponderação entre as diferentes autonomias, a estratégica e a alimentar. O objetivo fundamental é tentar compatibilizar os usos, porque o senhor deputado Paulo Ramalho referiu, e muito bem, a resolução do Parlamento Europeu sobre o impacto no setor das pescas, dos parques eólicos, marítimos e outros sistemas de energias renováveis, mas nós conhecemos a estratégia da União Europeia para aproveitar o potencial da energia de fontes renováveis ao largo com vista a um futuro climaticamente neutro,
todos os documentos que existem sobre esta matéria. Também a resolução do Parlamento Europeu sobre o rumo a uma economia azul sustentável, o papel dos setores da pesca e da aquacultura, todos estes documentos foram documentos que têm sido tidos em conta pela DGRM na elaboração dos trabalhos. A DGRM encontra-se a reunir com as associações de pescadores, tem previsto, para além das reuniões que já foram aqui referidas, que não vale a pena voltar a mencionar, tem previsto novas reuniões dia 5 de junho e durante a próxima semana em Aveiro, Figueira da Foz e Sesimbra, e, portanto, o trabalho técnico está a ser feito. Depois deste trabalho técnico, obviamente, voltará a ser apresentado o plano de afetação. O plano de afetação vai ser sujeito a consulta pública. Depois da consulta pública, terá a versão do plano a versão final do plano de afetação, acompanhada da versão final do relatório ambiental e declaração ambiental, é submetida ao membro do Governo e a versão final do plano será submetida ao Governo mediante resolução do Conselho de Ministros. Mas eu queria deixar aqui, sobre as questões que foram levantadas sobre a pesca, gostava, para além de reforçar que o objetivo é tentar compatibilizar os usos e, portanto, que o impacto dos parques eólicos tenha o menor efeito possível na atividade da pesca. Nós, aliás, temos vindo a fazer, no caso da aquacultura e nos projetos da aquacultura que envolvem, que são são inovadores e de maior dimensão, temos vindo a fazer reuniões com a classe pescatória, mas não só, com a classe pescatória, com as marinas de recreio, com as empresas marítimo-turísticas, para ver quais são os impactos que aqueles estabelecimentos podem vir a ter nos diferentes setores. E o que temos procurado sempre, foi aquilo que o Sr. Deputado referiu, é que a sempre possa colaborar nestes projetos. E, portanto, acho que o Governo tem esta posição e é esta posição que tem em relação a todas as atividades que se venham a desenvolver no espaço marítimo nacional. No que respeita às pescas, e dizer que temos aqui a Comissão da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho para uma pesca mais sustentável na UE, ponto de situação e orientações para 2023. Dizer que, de facto, nós temos vindo a fazer um caminho e este caminho já tem resultados. É um caminho da ciência, da investigação científica e é um caminho que tem vindo a ser realizado com os pescadores. E esta comunicação, passo a citar, diz expressamente: em 2020 a pressão global de pesca nas águas da União Europeia continuou a diminuir e o estado das unidades populacionais a melhorar. É particularmente positivo verificar que, graças aos esforços envidados pelo setor em 2020, o rácio global da mortalidade por pesca diminuiu abaixo de 1 no Atlântico Nordeste, que são as nossas águas, pela primeira vez. Portanto, este é um trabalho que temos vindo a fazer. Os resultados do Conselho de Taxas e Cotas do Agrifish de dezembro demonstram que este trabalho tem sido feito pela comunidade, pelas pescas, pela investigação científica e pelas diferentes entidades. Na aquicultura, antecipámos a meta das 25 mil toneladas de 2030 para 2026. Dizer que no ano passado tivemos um crescimento de cerca de 5% da produção, mas que tivemos um crescimento em valor muito significativo. No que respeita à indústria, como alguns dos senhores deputados referiram, temos 1.317 milhões de euros nas exportações. Isto, de facto, são dados muito positivos no que respeita ao setor das pescas. Dizer que o setor das pescas tem sido acompanhado pelo Governo em todos os momentos. De facto, foi um setor que foi resiliente, que respondeu, nunca falhou ao abastecimento alimentar das populações durante o Covid, mas o Governo também soube responder às necessidades que o setor sentia. Por isso, imediatamente foram abertos avisos para dar apoios e demos cerca de 20 milhões de euros de apoios durante o Covid. Mas dizer que, depois com a guerra da Ucrânia, com a invasão da Federação Russa à Ucrânia, nós, de facto, temos estado sempre ao lado do setor das pescas. E a prova disso é que demos 2 milhões de euros em apoio aos custos de produção no ano passado, demos cerca de 15 milhões, não é vamos dar, demos cerca de 15 milhões de euros no âmbito dos custos energéticos,
Percebemos que o setor ainda não tinha apresentado todos os projetos, abrimos novo aviso, temos uma dotação para os custos de produção relativamente a 2022 de 23,5 milhões de euros, que vamos tentar reforçar, porque sabemos que provavelmente o setor vai apresentar candidaturas de mais. Depois, senhores deputados, dizer-vos que Portugal foi o único Estado-membro, e o Governo português foi o único Estado-membro que reforçou a dotação do MAR 2030. De facto, passámos de 504 milhões de euros no MAR 2020 para 540 milhões de euros no MAR 2030. Ora, destes 540 milhões de euros, cerca de 260 milhões de euros são para o fomento de pescas sustentáveis, restauração e conservação dos recursos biológicos aquáticos. Cerca de 200 milhões de euros são para o fomento de atividades da aquacultura sustentáveis, transformação, comercialização de produtos da pesca e da aquacultura. 48 milhões de euros são para a promoção e desenvolvimento de uma economia azul sustentável nas regiões costeiras, insulares e interiores e fomento ao desenvolvimento das comunidades pescatórias e da aquacultura. Prova mais do que evidente que o Governo está empenhado em apoiar o setor das pescas. Depois, dizer que no âmbito do PRR, os 21 milhões de euros do PRR são totalmente para o setor privado. Destes 21 milhões de euros, foram aprovadas 28 candidaturas no âmbito da frota, para embarcações mais eficientes do ponto de vista energético. Foram apoiadas candidaturas 7 da indústria e 3 da aquacultura. E estamos agora com um novo aviso de dotação de 11 milhões de euros e temos 50 candidaturas da frota para uma frota mais eficiente de pesca. Portanto, o Governo está a fazer tudo o que é possível para apoiar este setor, desenvolve todos os mecanismos possíveis para apoiar este setor e, no que respeita a esta matéria, está a tentar fazer o máximo de compatibilização de usos para que o setor das pescas, e não é o setor das pescas, todos os setores, sejam o minimamente afetados possível. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, o Sr. Secretário de Estado, José Maria Costa. José Maria. Eu estava certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, também pelas questões. Apenas para responder, portanto, a algumas das questões que foram aqui colocadas e agradecendo desde já, eu gostava de dar nota que houve uma preocupação por parte do Governo de fazer um trabalho, que fosse um trabalho também de preparação daquilo que é uma preocupação do ponto de vista da descarbonização e da implementação das energias renováveis oceânicas. O processo, efetivamente, começa com a elaboração do plano de afetação, que foi através de um despacho de 20 de abril deste ano. Aquilo que se fez foi a constituição de um grupo de trabalho prévio que tinha como objetivo é que nós, para além de termos este objetivo da descarbonização, de aumentarmos as energias renováveis oceânicas, queríamos também ter as melhores condições, não só para termos a energia, o que já era importante, mas também de criarmos uma fileira industrial, de termos um conjunto de envolvimento de parceiros e estudarmos as melhores soluções. E por isso esta constituição deste grupo de trabalho prévio, no dia 20 de setembro, tinha esse objetivo, que era, no fundo, com as entidades, com a Direção-Geral de Energia e Geologia, com o Laboratório Nacional de Energia, com a DGRM, portanto, que tem também, digamos, a perspectiva também da pesca, portanto, tem esse conhecimento, foi de se estudar, em primeiro lugar, quais eram os locais que tinham potencial de recurso, para poderem ser utilizados. Em segundo lugar, era estudar também as melhores ligações, quais eram os modelos de funcionamento também dos próprios concursos, quais eram, digamos, as capacidades de injeção, como é que isto se poderia operacionalizar. E, em terceiro lugar, também, avaliar também as necessidades de desenvolvimento das infraestruturas portuárias para esta fase. Porque o que se pretende também era, dentro desta perspectiva, criar uma fileira industrial envolvendo os portos, a construção e também, futuramente, os serviços de manutenção. E foi este primeiro relatório que saiu, que teve em análise aquilo que era o melhor conhecimento disponível à época, que foi, e poderíamos não o ter feito, que foi colocado em discussão pública, em auscultação pública, sem haver necessidade. Pusemos em discussão pública precisamente para suscitar contributos, para suscitar também acrescentos e até melhorias no seu próprio processo. E por isso houve também este périplo em que, no fundo, efetuamos 3 áreas importantes. Uma que tinha a ver com as questões ambientais e de sensibilidade, portanto, ambiental, dos ecossistemas, que foi, portanto, esse fórum decorreu em Cascais.
O segundo fórum, portanto, sobre a atividade pescatória, em que foram convidados, inclusive, para serem moderadores, para estarem, digamos, para estarem nos painéis associações, representantes de associações de pescadores, dedicado à pesca e às energias renováveis, e um terceiro, que era também uma preocupação que o Governo tem, que é também de desenvolver a fileira do hidrogênio. E foi exatamente esta participação que permitiu termos um contributo, tivemos 165 participações no âmbito deste processo, desde as associações ambientais, instituições universitárias, associações de pescadores. Mas logo nesta primeira reunião que tivemos em Viana do Castelo, com as associações de pescadores, foi assumido um compromisso de que iríamos manter um relacionamento permanente com as associações de pescadores. E temos tido essa preocupação, que é precisamente, tendo um mapa, portanto, que é um relatório preliminar, portanto, áreas georreferenciadas, portanto, inicialmente, de trabalharmos, de podermos ajustar, de podermos estudar, que é esse o trabalho, digamos, de maior filigrana, se quisermos, do ponto de vista regional, com as associações de pescadores, em que estão representadas as associações locais e as associações nacionais. E o trabalho que se está a fazer, e respondendo também ao Sr. Deputado, o trabalho que se está a fazer é precisamente este, é tentar, digamos, fazer um exercício de concertação. Portanto, este é o trabalho, portanto, importante que está, portanto, a ser desenvolvido. Naturalmente que há aqui uma preocupação, e a Sra. Secretário de Estado das Pescas já referiu, houve um compromisso do Governo de procurarmos, aliás, de acordo com aquilo que são as orientações europeias, quer do Parlamento Europeu, quer da própria Comissão, de procurarmos consensualizar. Cada vez mais o mar é um espaço, digamos, de coabitação, de coexistência. Vamos ter cada vez mais usos no mar. E, portanto, este exercício de concertação institucional é fundamental. E, por isso, com a institucionalização, portanto, com o despacho do dia 20 de abril do plano de afetação, é constituída logo, de início, uma comissão consultiva que tem precisamente os representantes das CCDRs, das câmaras municipais, das diferentes instituições, e que vamos ter também a presença, portanto, em permanência, portanto, do grupo, portanto, da Associação dos Pescadores, representantes neste processo, precisamente para se fazer a chamada concertação. E, no final, portanto, quando este projeto, digamos, de zonamento estiver, digamos, já mais definido, vai ser novamente colocado em discussão pública, para poder também ser, de novo, sujeito, digamos, ainda a processo de melhoramentos. Portanto, este é um processo que, naturalmente, tem as suas fases. Há uma fase técnica que se pretende, que é também identificar o potencial, identificar também todo este processo de faseamento portanto, e também procurarmos ter o máximo, digamos, de contributo da fileira nacional, da constituição dos consórcios, e tem havido mesmo, e isso penso que é também notório, tem havido mesmo por parte de muitos promotores, o que é também de saudar, um grande envolvimento junto das comunidades locais, envolvendo até projetos de protocolos, ou seja, aquilo que se pretende é que este processo seja um processo colaborativo, que possa ter o envolvimento das autoridades locais, possa ter o envolvimento das comunidades pescatórias. E há também um conjunto de serviços, e essa é uma outra área que estamos também a trabalhar. E eu gostava também, eu não fixei, peço desculpa o nome do Sr. Deputado do PCP, portanto, também, que temos vindo a fazer também uso daquilo que é também o conhecimento, e sabemos que o PCP tem essa preocupação do conhecimento daquilo que é a informação disponível. E quero lhe dizer, portanto, com certeza conhecerá também, portanto, que a Dinamarca, que é o país que tem maior experiência, portanto, ao longo dos anos, mas a Dinamarca e a Bélgica, têm feito, e a própria Holanda, têm feito estudos nesse sentido, quer estudos de avaliação e de monitorização das próprias infraestruturas, quer também daquilo que tem a ver com a própria dinâmica das envolventes e da criação de novas áreas. Esse é um trabalho também que estamos a fazer. Quero lhe dizer que temos vindo também a estar em contacto com a própria Windfloat para além daquilo que são os projetos e os estudos que estão previstos na declaração ambiental, que se possam fazer outros estudos adicionais para podermos ter mais informação. Mas já temos um conjunto de informação que é importante e que é relevante e, naturalmente, que também o nosso interesse aqui é envolver a comunidade científica e, por isso, também temos vindo a ter reuniões com as comunidades científicas, nomeadamente naquilo que são os novos projetos e os novos serviços da monitorização, da sensorização, de utilizarmos, por exemplo, os ROVs, portanto, para poder fazer, portanto, a monitorização das próprias infraestruturas offshore, de um conjunto de novas profissões e de novos projetos de utilização, nomeadamente da aquicultura, da produção de algas ou até da própria produção de crustáceos e de bivalves. Portanto, há aqui um trabalho, de facto, que está a ser desenvolvido e que estamos também a recolher, portanto, quer internamente através do nosso sistema científico, quer através daquilo que é do conhecimento internacional, as melhores práticas, as melhores boas práticas neste sentido, para procurarmos desenvolver e tirar o máximo partido
para isto. Portanto, eu diria que desde o início houve esta preocupação de colocar o documento em discussão para o enriquecer e para termos agora um trabalho mais técnico, mais detalhado, como dizia há bocadinho, mais de filigrana, se quiser, para que, no fundo, possamos ter aquilo que é um exercício de concertação e de podermos ter as áreas das energias offshore. Posso lhe dizer que uma das questões importantes é também de estudarmos digamos, com a própria comunidade e com os próprios, digamos, promotores, possibilidades, por exemplo, de termos canais de circulação interiores, podemos ter algumas atividades até no próprio interior. Esse é o tipo de análise e de trabalho que está a ser feito e que, naturalmente, portanto, quando tivermos os resultados do grupo de trabalho finais e quando tivermos as iterações finais, teremos todo esse processo. Gostava de dar nota também, que isto é muito importante, é que, no âmbito do plano de afetação, está a ser feito também aquilo que é a avaliação ambiental estratégica. E depois, quando se lançar o concurso para, digamos, os lotes, vai haver um projeto de avaliação de impacto ambiental para cada projeto. A alteração que foi feita ao decreto-lei visava, portanto, que o decreto-lei estava visada só para um projeto específico, mas como agora nós temos áreas que podem não ser tomadas, pode-se lançar os lotes e podem não haver tomadores. Não fazia sentido estarmos a fazer projetos de avaliação de impacto ambiental para coisas que não existem. O que é que se faz? Faz-se uma avaliação ambiental estratégica para as áreas que vão estar zonadas no plano de afetação e depois, em sequência dos projetos concretos ou das intenções de projetos, serão feitos, num segundo momento, os estudos de avaliação de impacto ambiental que vão depois, de uma forma mais fina, identificar aquilo que serão situações mais concretas, portanto, nesse sentido. Portanto, acho que há aqui também uma preocupação, como não podia deixar de ser, e de articulação e, acima de tudo, de reconhecer o valor que a pesca tem e de procurarmos consensualizar, não só do ponto de vista cultural, que isso já era um fator importante, mas também da importância que tem para a economia e, acima de tudo, também para as famílias e para aquilo que é um trabalho muito esforçado desta nossa comunidade e que ainda recentemente deu provas de um inestimável valor, portanto, no sentido até na pandemia, de estar sempre presente nos momentos mais difíceis. Muito obrado, Sr. Secretário de Estado José Maria Costa. Tem então agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados. Obrigada por esta oportunidade para termos esta discussão e para, no fundo, trocarmos impressões sobre aquilo que é o processo que está em curso de concretização do potencial do nosso país em termos de eletricidade offshore. Permitam-me só usar 30 segundos do meu tempo para fazer uma referência sobre a Central do Pego, porque tivemos uma referência inicial precisamente ao processo que está em curso e tenho que discordar do adjetivo que utilizou quanto ao processo que decorre, que na nossa avaliação e creio que também na avaliação dos trabalhadores e dos atores locais é um processo que na verdade reflete aquilo que são as melhores práticas, é um processo de transição justa que foi planeado atempadamente, não apenas com o tecido económico local, com os trabalhadores e procurando uma solução que, na verdade, traz a transformação de uma central que utilizava combustíveis fósseis numa central que agora é uma central preparada para o futuro, que avançou no caminho da descarbonização, da utilização dos renováveis e na criação de emprego. A procura que temos tido pela formação que é oferecida denota precisamente o sucesso do processo que está em curso e queria só deixar esta breve nota porque fez referência na sua intervenção. Relativamente ao processo do offshore e ao processo que está em curso, os meus colegas de Governo já referiram precisamente os grupos de trabalho que foram criados em setembro do ano passado e deixem-me só recordar quais são as 3 principais áreas que esses grupos de trabalho avaliam, porque na verdade essas áreas cobrem diversas das questões e das observações que foram aqui colocadas pelos senhores deputados. Portanto, a primeira e que foi amplamente discutida nesta sessão é efetivamente o plano de afetação e não me vou alongar sobre esse tema porque os meus colegas de Governo já o fizeram. Permitam só uma especificação que, evidentemente, quando falamos de cerca de 3.000 km², não estamos a falar, como um dos senhores deputados referiu, de 3.000 km² de parques eólicos, estamos a falar de 3.000 km² de áreas que vão ser estudadas quanto ao seu potencial para a concretização destes parques eólicos. Esta precisão também é relevante.
Além da questão do plano de afetação, temos o desenho do modelo de leilão e do modelo concursal que está a ser feito pelo grupo de trabalho. E porquê é que esse elemento é relevante? Porque muitas das preocupações que nos prestaram aqui os senhores deputados e que acompanhamos é que o eólico offshore tem que trazer benefícios para o país, tem que trazer benefícios para os cidadãos portugueses, tem que atrair indústria, tem que criar emprego, tem que assegurar no futuro maior segurança de abastecimento e preços mais baixos e mais competitivos. E, portanto, o modelo de leilão que estamos a desenhar é um modelo que pretende, efetivamente, trazer para o concurso condições que assegurem que este vai ser o resultado. A terceira área para a qual o grupo de trabalho tem estado a olhar e que é evidentemente muito relevante é a questão das redes, do investimento nas redes, da infraestrutura de redes. Evidentemente que o eólico offshore e, em particular, o eólico flutuante é uma área onde a inovação ainda decorre e, portanto, ainda não estamos num processo de maturação tecnológica. Por isso mesmo, estamos a avançar de forma faseada, como de resto o Sr. Secretário de Estado do Mar também sublinhou na sua intervenção. Isto significa que o investimento nas redes está a ser pensado, está a ser planeado desde já, de modo a assegurar precisamente os benefícios que referi e que estão também eles integrados no modelo de leilão. Quanto à ambição que estamos a assumir, e se será uma ambição excessiva, se os 10 gigas fazem sentido no contexto do que outros países estão a fazer e no contexto do atual momento tecnológico, cada país tem os seus recursos endógenos e tem o seu mix energético e, portanto, essa comparação de um para um com outros países tem que ser feita de qualquer forma com alguma cautela. Eu podia dar-vos vários exemplos de países que apresentaram ambições superiores à nossa, ou países que, na verdade, estão a rever as suas estratégias. Temos outros que têm, na verdade, anúncios ainda inferiores àqueles que Portugal está a fazer. Creio que essa comparação é uma comparação que não é útil para este debate, porque precisamente traduz realidades nacionais muito concretas e muito específicas. Do nosso lado, estamos convencidos que o leilão, o lançamento de 10 gigawatts até ao final de 2030 é aquele que melhor serve os interesses do país. Temos, na verdade, uma procura por parte de energia limpa no nosso país que é muito expressiva e que traduz precisamente investimentos industriais que também eles trarão benefícios e que só surgem se acompanhados precisamente de um incremento da produção de energia verde, da energia limpa, e sabemos que o potencial do eólico onshore, portanto em terra, no continente, atingiu praticamente o seu limite. Estamos a fazer o repowering de equipamentos antigos, portanto a substituí-lo por equipamentos mais modernos, mas a grande capacidade de crescimento que o país tem é no eólico offshore e, portanto, aproveitaremos essa oportunidade para trazer indústria para o nosso país, não apenas dedicada diretamente à produção de turbinas, como referiu o Sr. Secretário de Estado do Mar, mas depois indústria ajusante que faz uso desta eletricidade verde no nosso país. Foram aqui colocadas questões muito pertinentes relativamente à rede de transporte e distribuição e à forma como estamos a olhar para o investimento na rede. Este investimento está a ser feito de forma com um planeamento particularmente atempado. Estamos a olhar hoje para aquilo que serão as necessidades de rede, em particular derivadas do eólico offshore, nos próximos anos. E aqui deixem-me sublinhar alguns fatores que são importantes para esta discussão. Primeiro, não vamos lançar os 10 gigas num momento só, portanto serão lançados ao longo do tempo, o que significa que os investimentos também serão feitos ao longo do tempo, de forma faseada, à medida que os benefícios se materializam. Permitam-me o exemplo um pouco prosaico, mas creio que muitos dos senhores deputados terão optado por instalar painéis fotovoltaicos nas
vossas casas. Claro que isso tem um custo no momento do investimento, mas certamente que se o fizeram é porque sabem que depois terão uma redução no custo da eletricidade que pagam e benefícios ao longo do tempo. Não, a comparação é esta, porque a comparação significa que, basicamente, não podemos ter os benefícios da produção renovável se não fizermos investimentos nas infraestruturas. A forma como os pagamos serão necessariamente faseados ao longo do tempo, existem financiamentos europeus a que poderemos recorrer e procuraremos sempre acautelar a defesa dos consumidores. Sublinho que há necessariamente uma curva de aprendizagem e Portugal tem de começar a desenvolver o seu potencial de eólico offshore quanto mais cedo possível. Isto porque, como dizia o Sr. Deputado, e muito bem, o nosso mar não é necessariamente igual ao mar de outras geografias e, portanto, é aqui que temos que começar a instalar projetos de eólico offshore. Temos já um projeto piloto em Viana do Castelo, mas queremos prosseguir esse caminho, assegurando não só que expandimos a produção renovável no nosso país, mas, sobretudo, e porque esse é o fim último, que asseguramos que temos no futuro energia limpa, fiável, segura também, porque estes são os nossos recursos endógenos e que nos permitirão depois atrair cada vez mais indústria para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado às senhoras e ao Sr. Secretário de Estado. Fica assim concluída esta primeira ronda. Pergunto às senhoras e senhores deputados se pretendem uma segunda ronda. Inscrição do Sr. Deputado João Moura, Sr. Deputado Paulo Ramalho, Sr. Deputado Pedro Frazão, Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado Salvador Formiga. Muito bem, fica assim concluída as inscrições e iremos iniciar, como sabem, nesta segunda ronda é apenas 2 minutos por cada Sr. Deputado e depois a soma dos tempos os Srs. Secretários de Estado irão dividir para responder às questões. O Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentava os Srs. Secretários de Estado, agradecer a vinda a esta comissão e, de facto, nós ficámos com algumas dúvidas daquilo que nos foi aqui hoje transmitido. Eu, antes de colocar diretamente algumas questões, gostava de fazer aqui uma declaração. O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, é claramente favorável à transição energética e à utilização e ao aproveitamento o máximo possível daquilo que são as energias renováveis. Somos favoráveis à descarbonização e, portanto, disto não haja dúvidas. Mas temos dúvidas de algumas das questões que nos são aqui, de facto, colocadas. E essas dúvidas, logo à partida, foram suscitadas por um conjunto de associações representativas do setor das pescas. Eu acho muito importante estarem aqui 3 secretários de Estado de diferentes pastas governativas, mas, em especial, e eu dirigia à Sra. Secretária de Estado das Pescas, as 2 perguntas que me parecem mais óbvias, diretamente, que é, a primeira, tem algum conhecimento de que esta pretensão tenha um impacto nos ecossistemas? Segunda pergunta, tem ou não conhecimento que este investimento, que esta pretensão, tenha ou não impacto na atividade pescatória? É isto que eu gostava de ver respondido, preto no branco, relativamente à Sra. Secretária de Estado das Pescas. Relativamente ao que nos foi transmitido aqui, porque foram feitos alguns à parte sobre outras matérias, permita-me, e porque nós temos consciência de que nem sempre a articulação das pastas e a partilha com agentes do setor é feita da melhor forma, e dou-lhes aqui um exemplo. Ainda a semana passada, o Grupo Parlamentar do PSD esteve na Madeira e infelizmente tivemos conhecimento que a Agência Regional para o Desenvolvimento de Investigação e Tecnologia e o Observatório Oceânico da Madeira não têm articulação, por exemplo, com o Instituto do Mar, com o Sr. Secretário de Estado do Mar. Fizeram um investimento de vários milhões de investigação no mar, inclusivamente de equipamentos ultramodernos que estão... Sr. Presidente, eu peço que tenha alguma tolerância, porque tivemos todos tolerância em termos do tempo e agora pedi-lhe também um bocadinho da sua tolerância. E, portanto, tivemos conhecimento que não havia uma articulação. Há um equipamento de vários milhões que foram adquiridos, que faz parte integrante da NATO e que nos disseram que, estranhamente, o Ministério do Mar, ou o Secretário de Estado do Mar, não tinha conhecimento. E ainda, relativamente à Central do Pego, faço aqui uma declaração de interesse. Eu sou da região, sou autarca no Médio Tejo e devo-lhe dizer, Sra. Secretária de Estado da Energia,
que não houve nada tão feito de forma mais atabalhoada. Porque, em primeira instância, disseram-nos que aquilo ia ser uma substituição para uma central de compostagem, depois disseram-nos que ia ser uma central de hidrogénio, e até hoje a pergunta que eu lhe faço é o que é aquilo? Aquilo que sabemos é que anteciparam e mostraram a toda a Europa que aquilo tinha sido antecipado no encerramento da central a carvão. Mas sabe as consequências que isso teve? As consequências é que ficámos quase sem água na barragem de Castelo de Bode. E a barragem de Castelo de Bode e toda a cascata dos Césares sofreram imenso. Eu sei que a sua preocupação é basicamente energética e a Castelo de Bode o que deixou de fazer foi produzir exclusivamente para energia. E, portanto, há aqui uma série de considerações que, mais do que não seja, nos deixam muito preocupados, porque a visão não pode ser cega relativamente àquilo que é a proteção. Já concluo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, tem a palavra. Bom, então, muito rapidamente, só para dizer o seguinte. Ao senhor e caro colega deputado do Partido Socialista, Salvador Formiga, é evidente que nós estamos aqui num debate sério e todos estamos aqui a falar de coisas sérias. E se não fosse sério, não estávamos aqui a transmitir preocupações que são perfeitamente legítimas. E sabe o que é que são legítimas? Não é só pelo facto dos pescadores nos terem trazido aqui as suas preocupações. É porque quando nós analisamos, por exemplo, a recomendação do Parlamento Europeu, vemos o seguinte. Diz a dita, salienta a necessidade de minimizar o risco de uma implantação em grande escala de parques eólicos marítimos que afete o funcionamento físico da bacia marítima, em particular das correntes marítimas e aéreas, o que pode contribuir para a mistura da coluna de água estratificada e, consequentemente, influenciar o ciclo de nutrientes, a geração de ondas, as amplitudes de marés e o transporte de sedimentos do leito, cujos efeitos devem ser acompanhados de perto, ao passo que o ruído infrasonoro proveniente das pás em rotação pode afugentar o peixe e espécies de mamíferos marinhos para longe dos parques e os campos eletromagnéticos dos cabos subaquáticos, bem como o ruído subaquático resultante da gravação de estacas podem ter impactos negativos na vida marinha. Ou seja, eu não sou cientista, nós não somos cientistas, mas esperamos que todo este processo seja acompanhado do devido conhecimento científico. E gostava de ouvir do Governo esse compromisso de que vamos ter um estudo científico que vai ser claro no sentido da análise dos impactos. E depois, gostaria também que a Sra. Secretária de Estado das Pescas fosse clara no sentido de dizer eu assumo aqui o compromisso em nome do Governo que os interesses dos pescadores serão devidamente salvaguardados em todo este processo. E porquê? Porque nós, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também tivemos essa preocupação com a própria Sra. Secretária de Estado. Nós próprios apresentamos um projeto de recomendação ao Governo que dizia basicamente isto. Pedimos que envolva de forma integral o Ministério da Agricultura e a Alimentação, através da Secretaria de Estado das Pescas, no processo de análise e de decisão dos centros eletroprodutores previstos em offshore. E só para terminar, Sr. Presidente, e dizíamos mais, que tenha em consideração a resolução do Parlamento Europeu sobre o impacto no setor das pescas, dos parques eólicos marítimos e de outros sistemas de energias renováveis. Como dissemos, somos a favor da transição energética, queremos participar nesse grande desafio da Europa e de Portugal em particular, mas queremos que sejam salvaguardados os devidos equilíbrios dos interesses que estão aqui em questão, e designadamente a biodiversidade e os recursos marinhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, muito obrigado pelas declarações, pelos esclarecimentos. E o Grupo Parlamentar do Chega toma com bom gosto a benevolência das declarações dos Srs. Secretários de Estado. Mas fica preocupado na mesma, porque não foram endereçadas as principais perguntas que nós aqui deixamos. Sr. Secretário de Estado, as zonas de cabulagem estão já determinadas ou não? É que nessas zonas a pesca também vai ser interdita. As 11 reuniões que havidas até hoje, quando é que vão produzir relatórios, quando é que vão produzir conclusões? Temos que ter um enquadramento temporal, também não foi deixado pelo Sr. Secretário de Estado qual é o enquadramento temporal. Qual é o paradigma que vai ser adotado para as frotas pesqueiras que vão ver a sua atividade diminuída? É que foi aqui dito também pelo MAP que as zonas projetadas são aquelas em que mais se pesca, estou a citar, e, portanto, com a sobrecarga, obviamente, se essas zonas são as que mais se pesca, as frotas pesqueiras terão que se dirigir para outros locais e as populações pescatórias vão sofrer uma maior
pressão de pesca e, portanto, isso vai aumentar a pressão, a diminuição dos estoques e vai, obviamente, diminuir o rendimento das pescas. Também não foi respondido. Relativamente aos estudos científicos, e nós temos que tomar decisões baseadas na ciência, onde é que estão os estudos científicos e académicos sobre o projeto piloto de Viana do Castelo das 3 colunas. Sr. Secretário de Estado do Mar, onde é que está o conhecimento científico produzido nestes 3 anos do projeto Windfloat de Viana do Castelo? Também não respondeu. Quanto à Sra. Secretária de Estado Ana Fontoura Gouveia, também tomo como bastante benevolentes as suas declarações, mas olha, Sr. Secretário de Estado, só pelo facto de lhe ter chamado Central do Pego, denota 2 coisas. Primeiro, ou nunca lá foi, ou se foi, não ouviu os locais, porque é o Pego, Sra. Secretária de Estado. E o Sr. Ministro Matos Fernandes disse, em 21 de novembro de 2021, disse o seguinte: o Ministro do Ambiente assegura a proteção aos cerca de 150 trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes. Uma notícia de 15 de fevereiro deste ano diz o seguinte: a Central a Carvão do Pego mantém 31 trabalhadores em funções até ao fim do concurso. Um total de 88 trabalhadores diretos desapareceram, há 20 saídas por acordo, 28 despedimentos coletivos e mais 4 saíram em dezembro. Portanto, não vamos estar aqui com adjetivações se o projeto foi bem ou se foi um sucesso, como a Sra. Secretária de Estado está a dizer, ou se foi mal conduzido, mas o que é facto é que os trabalhadores que lá estavam não estão lá mais. E a economia circundante, se a Sra. Secretária de Estado se puser no seu carro e for lá, vai ver o que é que aconteceu às papelarias, aos restaurantes, a toda a economia circulante. E, portanto, é isso que acontece. Quanto à transição, eu não recebo lições de moral dos Srs. Secretários de Estado, porque, de facto, olha, eu ando num carro elétrico desde 2018 e, portanto, eu falo em causa própria. Fui a primeira pessoa a ter carro elétrico na minha família e dentro dos meus conhecidos e, portanto, não é por aí. Eu sou absolutamente a favor da transição energética, tenho práticas amigas do ambiente, sou um conservador e, por isso, por maioria de razão, sou um conservador da natureza. Agora, tenho uma enorme preocupação com o setor das pescas e na defesa dos pescadores em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamentavelmente, esclarecimentos não obtivemos praticamente nenhuns. É com a maior das compreensões que lhe peço que ambos os 3 secretários de Estado aqui presentes não nos esclareceram relativamente às questões que aqui colocámos. A questão fundamental que colocámos relativamente ao custo, porque se consultarmos aquilo que foi uma publicação ainda do último dia 24 de maio, o responsável, o administrador da REN, vem dizer que pode garantir que vai custar muito dinheiro esta necessidade de adaptação da infraestrutura. Não se sabe quem vai pagá-las e durante quanto tempo é que vai ser distribuído esse valor. Aquilo que nós queremos saber, olha, Sr. Secretário de Estado, diga-nos, não quer responder ou não sei. Eu julgo que seja mais não ter a intenção de responder. Se a tarifa vai ou não vai ser paga pelos consumidores, porque esta é uma preocupação muito grande. Depois, fico preocupado da Sra. Secretária de Estado das Pescas não ter tido uma palavra, não tem preocupações relativamente à nossa sardinha, ao nosso carapau, ao biqueirão, à cavala. Não, que estudos é que estão a ser feitos para perceber que impactos é que tem? É que os pescadores sabem. Vieram-nos aqui dizer, e têm dito e têm afirmado, que de facto, naquelas zonas, porque tem um projeto, há um projeto que está a funcionar. Portanto, temos algo para estudar no nosso mar, nas nossas águas, nos nossos recursos piscícolas. O que é que está a ser estudado? Digam-nos a verdade. Nós temos o direito, e os senhores têm o dever, de nos dizer em que é que se traduz os efeitos daquela eólica offshore. E o Governo, o que eu solicito, é que esses elementos o faça chegar a esta Comissão. E depois, naturalmente, que ficamos muito preocupados com o facto de se ter feito uma audição pública prévia sem se ter dados suficientes para se poder fazer uma audição. Tem que concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com que elementos é que podemos fazer uma audição pública em condições sem conhecer verdadeiramente os impactos? E os impactos
que nós conhecemos não é de impactos ambientais. É uma decisão, uma declaração de incidências ambientais, que é muito diferente. Novamente pergunto, como é que nós, com tantas incertezas, podemos admitir que os impactos são pouco significativos? Muito obrigado. Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Salvador Formiga. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia começar exatamente por aqui. Como é que se ia fazer uma audição pública sem uma proposta preliminar? Íamos fazer uma audiência sobre quê? Não interrompi. E tenho que estar em completo desacordo com... Eu não sou há muito tempo deputado, pouco mais de um ano, mas se há audições que foram esclarecedoras, foi esta. E acho que isso ninguém pode negar. Só não agradeço novamente ao Chega por esta audição, para não parecer... porque, efetivamente, saímos daqui todos bem mais esclarecidos e muito mais descansados relativamente ao futuro, porque, efetivamente, este é um processo que está no seu início. Uma proposta preliminar diz exatamente isso. Está no início. E todas as recomendações que o deputado Paulo Ramalho, peço desculpa, mencionou, que são as recomendações da União Europeia, foram respondidas aqui hoje pelos senhores secretários de Estado. Todas elas. Por isso, efetivamente, vamos continuar a acompanhar este processo de perto, porque essa também é a nossa obrigação. E, por fim, não vou deixar mais pergunta nenhuma, porque, da minha parte, acho que ficou tudo esclarecido. E agradecer a presença dos secretários de Estado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, é só para dar aqui uma consideração, que é lamentável que o Sr. Deputado do Partido Socialista se tenha inscrito apenas para fazer um comentário sobre todas as intervenções que foram feitas dos outros grupos parlamentares e não para utilizar o seu tempo para fazer qualquer pergunta. E ele manifestou que não era sequer essa a intenção. E, portanto, o apelo que eu queria deixar à mesa é que, num futuro, numa outra audição que tínhamos em sede desta comissão, que quando há mais do que uma inscrição de grupos parlamentares, que sejam alternados e que não sejam sequentes. Senão, o Sr. Deputado é levado à tentação de fazer sempre um rescaldo, uma análise política daquilo que foi dito aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Normalmente essa é a prática, hoje é que foi aqui tido em consideração, porque pensei que havia só uma inscrição de cada grupo parlamentar, foi seguido por essa ordem. Normalmente, quando há até muitas inscrições, tenho sempre esse cuidado de ir intercalando, e é essa a prática. Relativamente ao conteúdo das intervenções, peço desculpa, mas são os senhores deputados que respondem por ela. Eu ia agora só dar aqui uma nota, que nós tivemos 5 intervenções dos senhores deputados, o que faz 10 minutos. É precisamente o mesmo tempo que as senhoras e os senhores Estados de Estado têm para responder. Por isso, como houve questões colocadas, disse bem, tomei nota, a todos os presentes, houve passos 3 minutos e 33, à volta disso, eu farei como faço aqui, no tempo regulamentar, chamo a atenção, e depois haverá sempre uma tolerância para terminar, como foi praxe. Muito bem. Então, peço a vossa capacidade de síntese, tem cerca de 3 minutos cada um para responder às questões, não prejudicando o orador que segue. Sr. Deputado José Maria, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, José Maria Costa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado mais uma vez pelas perguntas. Responder muito telegraficamente. Relativamente aos estudos, posso lhe dizer que relativamente ao Indefloat estão a ser feitos estudos, portanto, e têm que ser feitas várias campanhas, estudo de monitorização das aves, monitorização dos morcegos, qualidade da água, parâmetros físicos e químicos, monitorização de cetáceos, ruído e visual, monitorização das colónias de infraestruturas de fauna e flora. Vão ser feitos mais estudos que não estavam previstos também sobre esta matéria. Sobre a questão que o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do PSD, referiu, relativamente a alguns estudos que referiu, eu posso lhe dizer que tenho aqui também estudos que temos também essa preocupação. Não, é que os estudos que levantou têm a ver com uma preocupação que tem a ver com o sistema também técnico das próprias infraestruturas offshore. Há, de facto, maior agressividade do ponto de vista ambiental,
naquilo que são as estruturas fixas, que são fixadas no solo e que têm, digamos, uma fase de construção que é da fixação ao subsolo marinho. No caso das infraestruturas offshore flutuantes, elas são feitas, portanto, em estaleiro e depois são transportadas. Portanto, essa minimização, portanto, essa questão do impacto, portanto, está referida. E posso dizer que há estudos, nomeadamente da Noruega, da Nordic Energy Renewable, que, portanto, fazem mesmo referência a que estudos, por exemplo, na Bélgica, que são, portanto, há cerca de 9 anos, em que os impactos relativos, quer às questões ambientais, quer mesmo às questões, digamos, de todo o ambiente, de todo o ecossistema, são relativamente mínimos sobre essa matéria. Sobre a questão das cabelagens que foi referido, esse é um trabalho técnico também que está a ser feito. Portanto, é um trabalho que não está concluído, que tem a ver também com a localização, com esta georreferenciação da localização destes reajustamentos e também de todo o processo de cabelagens. E gostava de dizer, porque também tivemos essa preocupação, Sr. Deputado João Dias, tivemos essa preocupação também de perceber o impacto, de facto, nas pescas relativamente. Posso lhe dizer que a Windfloat começou, portanto, o seu início de funcionamento em 2020, portanto, no início do ano, e posso lhe dizer que a quantidade de pescado, por exemplo, na lota de Viana do Castelo, só para lhe dar um caso concreto, por exemplo, no ano 2020 eram 1.100 toneladas, no ano 2021 1.800 toneladas, no ano de 2022 1.600 toneladas. Portanto, ou seja, portanto, o que lhe posso dizer é que não se notou, repare, a questão é um bocadinho esta, nós podemos trabalhar sobre percepções. O que nós temos, e essa é a nossa preocupação, é por isso que estamos a fazer estudos, é trabalhar com a evolução dos estudos científicos e do acompanhamento e da monitorização, porque, tal como os pescadores, estamos interessados em manter esta atividade e fazer esta coexistência das duas funções que são essencialmente necessárias para o nosso país. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem então agora a palavra a Sra. Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço as questões que me foram colocadas. Eu gostava de, mais uma vez, referir que o despacho número 4.760/2023 do Sr. Ministro da Economia e do Mar comete à DGRM a elaboração do plano de afetação de áreas e volumes de espaço marítimo nacional, exclusivamente na subdivisão do continente para a exploração comercial de energias renováveis de origem ou localização oceânica até 2050. Este despacho o que faz é incumbir a DGRM de fazer este trabalho do plano de afetação. Em simultâneo com o plano de afetação está a ser feita uma avaliação ambiental estratégica, que terão que ser apresentadas. O projeto de plano vai ter que ser submetido à consulta pública, nos termos da lei, e depois a versão final, juntamente com o relatório final e com a declaração ambiental, é submetida ao membro do Governo. Ou seja, até 20/10 será submetida este plano. Eu gostava de dizer que este despacho cria uma comissão consultiva que tem... há 2 reuniões plenárias da Comissão Consultiva que têm que ser deliberativas e que esta Comissão Consultiva é constituída pelas seguintes entidades: Direção-Geral da Política do Mar, Direção-Geral da Energia e Geologia, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Autoridade Marítima Nacional, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Direção-Geral do Património Cultural, Instituto Hidrográfico, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Governo dos Açores, da Madeira, as CIMs, a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do Porto. Portanto, estão aqui todos os organismos que, do ponto de vista científico, podem avaliar e podem pronunciar-se. Aliás, esta comissão serve exatamente para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos na elaboração deste plano de afetação. Como o Sr. Secretário de Estado do Mar disse, depois cada projeto é sujeito à avaliação de impacto ambiental. Neste momento, está a ser feita a avaliação ambiental estratégica, está previsto um estudo socioeconómico e está previsto um montante. Mas, ouça, é assim, nós estamos... Tem que colaborar, senão não conseguimos. Esta comissão, a DGRM, está a fazer o plano de afetação. Está a fazer o plano de afetação. O plano de afetação ainda está no... Ainda estamos a realizar o trabalho técnico. Depois deixe-me dizer-lhe, por favor, que, relativamente aos compromissos que foram assumidos, conforme já foi referido por mim e já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado do Mar, a Sra. Ministra da Agricultura e o Sr. Ministro da Economia e do Mar receberam o movimento associativo e comprometeram-se a garantir o equilíbrio.
entre a autonomia estratégica energética e a autonomia estratégica alimentar. Ouvir sempre o setor das pescas em todas as fases do processo. O que foi feito foi aquilo que foi feito porque o Governo entendeu, por uma questão de transparência, colocar à audição pública um relatório preliminar. Podia não o ter feito, podia ter chamado as associações do setor e falar só com as associações do setor. O Governo, por questões de transparência, decidiu fazer isto desta maneira. O IPMA está envolvido nos trabalhos e todos estes organismos estão envolvidos. O Governo está nesta matéria, como já disse e repito, o nosso objetivo é a compatibilização de usos, é que o setor da pesca seja o mínimo possível afetado e, portanto, é este o nosso objetivo e vamos continuar a defender o setor das pescas, como o temos feito até aqui. Deixe-me só dizer-lhe mais uma coisa. Em relação à sardinha e à cavala e ao bicarão, foi o Governo do Partido Socialista, em 2015, que decidiu investir mais nas campanhas de investigação. Desde essa altura começaram a ser feitas campanhas de investigação que até esse momento não eram feitas. Portanto, o Governo, sim, está preocupado. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Tem então agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Energia e do Clima, Ana Fontoura Gouveia. Aqui também é para a sua capacidade de síntese. Com certeza. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez os vossos contributos, os vossos comentários. Deixem-me reiterar que todas estas preocupações são muitíssimo legítimas e, portanto, só podemos agradecer porque todo este diálogo tem, na verdade, enriquecido o processo de concretização do potencial eólico offshore e o nosso interesse, na verdade, o interesse do Governo é exatamente o interesse dos senhores deputados, ou seja, assegurar que os resultados deste processo é o melhor para o país. Quanto à central do PEGO, agradeço muito ao Sr. Deputado a correção da minha pronúncia. Deixem-me dizer-vos que, na verdade, não sendo o objeto desta discussão, e podemos, na verdade, ter uma discussão dedicada a esse tema, as interações que temos tido com os antigos trabalhadores da central, com os promotores do projeto, são, na verdade, interações muito virtuosas e que denotam um compromisso de parte a parte com o encontrar de soluções para a região e, portanto, terei todo o gosto em termos uma discussão dedicada a esse tema. O projeto que está em cima da mesa é um projeto de produção de energia eólica e energia solar na região, que depois produzirá hidrogénio verde, que, como sabemos, tem um grande potencial de criação de emprego e desenvolvimento do país. As preocupações que nos apresentam são evidentemente legítimas, temos acompanhado também o tecido económico local, enfim, nos seus receios quanto àquilo que será o futuro da região e, portanto, é uma discussão que terei muito gosto em ter e em ouvir novamente as vossas preocupações e encontrarmos também caminhos conjuntos para aquilo que esteja a correr menos bem. Não é essa a avaliação que temos, tanto de promotores como de trabalhadores. Relativamente à questão do investimento nas redes, se calhar eu creio que os meus colegas já abordaram as restantes questões, relativamente à questão do investimento nas redes, é uma preocupação que partilhamos. Por isso mesmo, o grupo de trabalho está a olhar para os diferentes modelos de concretização da ligação à rede e está a apresentar soluções ao Governo. Sobre as declarações que o Sr. Deputado citou, evidentemente que 10 gigas adicionais, 10 gigawatts adicionais, têm um custo para a infraestrutura de rede. Permita-me clarificar uma coisa. Estamos a falar de atribuir 10 gigawatts até 2030. Não estamos a falar de concretizar 10 gigawatts até 2030, ou seja, de ligar 10 gigawatts à nossa rede até 2030. Vamos lançar leilões para esta capacidade e, portanto, isso significa que o investimento nas redes será um investimento faseado para além de 2030. Tem um custo, evidentemente, mas estamos a olhar para um lado da equação. Claro que o investimento nas redes tem um custo, mas há benefícios, senão não estávamos sequer aqui a discutir o investimento no eólico offshore. E, evidentemente, que tem benefícios para os investidores, que vêm trazer emprego para o nosso país, emprego de longo prazo, e tem benefícios para os consumidores, porque quando o país aposta nos seus recursos endógenos, está a apostar na segurança energética do país. Quando o país aposta nos seus recursos endógenos, está a apostar na criação de emprego de longo prazo e, portanto, é isso que se trata.
Claro que terá um custo, estamos a olhar para esse custo, vamos assegurar que ele é faseado no tempo e, sobretudo, que ele é acompanhado dos benefícios que o eólico offshore trará para o nosso país e, portanto, o que lhe posso assegurar é que os benefícios líquidos serão sempre positivos. Resta-me agradecer-vos os vossos comentários. Terei muito gosto em prosseguir esta discussão. Na verdade, o processo que o Governo tem encetado para a concretização do eólico offshore é um processo de diálogo que, obviamente, envolverá sempre os senhores deputados e, portanto, agradeço muito esta discussão. Muito obrigada. Muito obrigado. Em nome da Comissão Parlamentar, agradeço a disponibilidade e a participação das senhoras e dos senhores Secretários de Estado. Está encerrada esta audição. Muito boa tarde a todos.